Prime, 2021, né? Primeiro semestre. Isso. Especialização em cirurgia bucomaxilo. Obrigado, Dani. Então vamos lá. Boa tarde, noite, pessoal. Tudo bem? Sábado, final de semana, véspera de eleições, estamos aqui. Primeiro, né, gostaria de estar agradecendo aqui a Dani, que fez o convite para estar ministrando essa aula hoje para vocês. É sempre um prazer, viu, Dani? Também gostaria de estar agradecendo aí a Liga LOD, né, Liga de Odontologia Digital. Também é muito bacana, né? São assuntos pertinentes que eu vou falar hoje, então por isso que a gente resolveu fazer esse Interligas. E como a Dani disse, né, eu fui da diretoria da Liga de Odonto Legal, fui vice-presidente, fui secretário, membro também, então, assim, 2 aninhos aí da minha graduação fiz parte dessa liga e sempre estou de portas abertas aqui para estar falando com vocês, é sempre um prazer. Então, obrigado, viu, Dani? Obrigado, pessoal da Liga de Odonto Digital. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês minha tela. Todo mundo me ouve bem? Perfeito. Vamos lá. Tá apresentando bonitinho para vocês, né? Perfeito. Então, hoje, Dani, eu não consigo ver aqui as perguntinhas do pessoal. Eu acho que eu vou tentar até abrir aqui no outro computador, que aí, caso eu consiga ver, eu vou respondendo ao mesmo tempo. Só um momentinho, pessoal. Pronto, agora sim, acho que eu consigo ver bem. Bom, então, vamos lá. Hoje, então, estarei falando sobre documentação odontológica e alguns aspectos legais, tá? Que a gente utiliza na odontologia, que é muito importante para nós, tá? Então, aqui é um pouquinho sobre tudo que eu irei falar para vocês hoje, tá? Desde o que compõe a nossa documentação odontológica, falando de prontuário, o que compõe esse prontuário. Vou falar também sobre dentro, né, subdivisões do prontuário, que vai compor em termos de consentimento, evoluções, tipos de exames, modelos. Falarei também sobre odontograma, encaminhamentos, receituários, atestado e declaração. Aí entrarei também na parte da odontologia digital e a importância da mesma. E falarei sobre a documentação em si, sobre os tipos, né, de assinatura que existem, sobre softwares, vantagens, desvantagens, e terminaremos, né, falando sobre um pouquinho de legislação, certo? Então, primeiro, né, gostaria de falar um pouquinho quem sou eu. Como a Dani abriu aqui a nossa aula, né, eu sou cirurgião dentista, formei pela Uninove mesmo, na turma de julho do ano passado. Então, um aninho, quase um ano e meio de formado, então, recém-formado. Já engatilhei na especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais. Hoje eu faço pela FAPS, fica aqui em Perdizes, em São Paulo. Sempre gostei desse ramo de cirurgia.
E alguma curiosidade sobre mim, né, e como a Dani falou, já fui membro da Logix, né, Liga de Odonto Legal do 9 de julho, e também participei da diretoria durante esses 2 anos de graduação, metade do curso. E uma observação, que eu já atuei na área de TI, então eu acho que é até uma facilidade que eu tenho com documentação odontológica, então, e odonto digital. Então, eu creio, né, esse meu gostar de TI também faz com que eu tenha essa facilidade hoje para falar para vocês, tá bom? Sobre o assunto. Vamos lá. O que compõe a nossa documentação odontológica? Documentação odontológica é basicamente tudo que a gente arquiva referente a algum paciente. Então, dentro dessa documentação, o que contém? A ficha clínica do paciente, pode conter testados, encaminhamentos, exames complementares, ficha de cadastro, laudos, seja de exame, seja laudos que você faça para o seu paciente, tipos de contato. Então, por exemplo, a ficha de cadastro, eu falarei um pouquinho mais em diante, mas seria a ficha do que quando o paciente chega no seu consultório. Então, dados importantes como nome, CPF, RG, profissão, idade, tudo isso é bem importante que a gente guarde, seja numa ficha física, seja num software odontológico, tá? De extrema importância sobre os encaminhamentos, tudo, já vou dar uma prévia do que eu falarei mais à frente, mas tudo guardem no prontuário do paciente, tá? É algo que, assim, peça para o paciente assinar uma cópia, dê a ele o original, mas faça uma cópia e ele assina o que fica conosco. Por quê? É sempre bom a gente se resguardar em todas as situações, ok? Então, a junção de todas essas documentações forma o prontuário odontológico, certo? Então, dentro do prontuário odontológico, uma das coisas muito importantes seria o quê? A anamnese. O que é a anamnese? É aquelas perguntinhas chatas que a gente tem que perguntar para o paciente, apesar de ser algo que é extenso, mas é de grande importância. Por quê? É lá que a gente verifica se o paciente possui alguma doença, se faz algum tratamento, se tem alergias, se já passou por algum tratamento anteriormente, não só da área odontológica, mas da área médica. E é na anamnese que a gente vai enxergar o que o paciente tem de queixa, o que ele espera do tratamento. E aí, a partir disso, a gente vai obter todos esses dados e é o pontapé inicial para que a gente inicie o nosso planejamento, para poder planejar esse tratamento do paciente, ok? Por exemplo, é importantíssimo a gente saber o que o paciente tem de alergia, qual medicamento ele faz uso, porque às vezes pode ter alguma relação com alguma medicação que a gente utilize, né, principalmente questão de antibiótico, até mesmo, né, o tipo do sal anestésico que a gente vai utilizar vai fazer diferença de acordo com o que o nosso paciente relatar na anamnese. Então, eu falo, é a coisa mais importante que existe numa consulta, na primeira consulta, é uma anamnese bem feita, ok? Uma coisa que eu falo também, muitas pessoas, né, fazem uma anamnese pronta, entrega na recepção para o paciente preenchendo. Opinião minha, eu não gosto muito disso, porque o paciente, geralmente, ele não quer ler tudo e gosta de pôr não em tudo. Então, a gente pega a documentação do paciente, antes de chamá-lo, a gente olha na anamnese e não tem nada. E aí, a gente conversando com o paciente, a gente repete algumas perguntas, e aí, onde está o não, é onde ele tem algum problema. Então, assim, é muito importante, eu, pelo menos, gosto que o paciente preencha, né, a anamnese. Se ele preencher antes, eu repito as perguntas, ok? Mas eu gosto de eu mesmo perguntar, olhando no olho do paciente, vendo a necessidade, né, desde a hora que ele chegou na clínica e a hora que ele entra à sala de atendimento, a gente tem que observá-lo. Então,
tudo. A gente tem que olhar no olho do paciente, observar qualquer sinal que a gente perceba, certo? Então, assim, anamnese, eu gosto muito de eu pergunto para o paciente, e aí eu vou sentindo, né? Às vezes o paciente ele tem vergonha de falar alguma coisa, e às vezes ele omite alguma informação. E aí eu falo, ó, é realmente isso, né? Às vezes a gente coloca um medinho assim no paciente, mas é com a intenção de que ele fale a verdade, tá? A gente não pode, a gente tem que observar bastante isso, lembrando que isso é uma das coisas mais importantes, tá? Aqui embaixo tem um link, depois eu passo para vocês, sem problema nenhum, a aula em PDF, tá? E aqui tem um link, um hiperlink, que é um PDF do CRO aqui de São Paulo, que é uma sugestão de tipo de prontuário. Lá contém tudo, e aqui eu vou mostrar um pouquinho, alguns prints do que compõe esse prontuário de acordo com o CRO, tá? Então, aqui é um exemplo de anamnese. O que nós percebemos? Coisas que a gente aprende na graduação, não foge disso. Então, queixa principal, né, do paciente, evolução da doença atual. Então, o que ele sente, o que ele tem hoje de doença e se está controlado, se não está, se continua passando em observação com o médico ou não. Questionário de saúde, tá? Enfim, algumas coisas o seu paciente não vai saber, mas a maioria ele vai saber sim, informar para nós. Então, aqui a gente fala essas perguntinhas básicas, né? Se já fez alguma cirurgia, para a gente saber como que, né? Se ele já fez, como que é a cicatrização, se tem algum problema com isso, porque isso importa muito no tempo de coagulação sanguínea. Se já teve algum problema com anestesia, se ele já teve hemorragia alguma vez, certo? E alguns problemas, né? Problema respiratório, asma, problema renal. Se tem algum problema de articulação, esse ainda mais na minha área. Tem muita ligação, geralmente eu questiono muito o paciente quanto a isso, porque paciente com problemas articulares, geralmente em ombro, joelho, tende, né, quem tem artrose, artrite, tende a ter problemas também de articulação de ATM. Então, assim, a gente vai adaptando a anamnese de acordo com o que nós vamos seguir na profissão. Claro que essa anamnese principal é igual para todo mundo, mas a gente precisa sempre focar também na área que a gente está se aperfeiçoando, ok? E aí, no final, muito importante, o paciente tem que assinar com o local, data, tá, que foi feito essa anamnese. E outra observação é o seguinte, a anamnese, nós fizemos uma hoje. Essa anamnese vai valer para o resto da vida para aquele paciente? Não. Por que que não? Porque o paciente pode desenvolver alguma doença ao longo da vida. Então, assim, avaliamos hoje o paciente, fizemos a anamnese, vamos iniciar o tratamento, finalizamos o tratamento. O paciente vai voltar daqui 6 meses, né? Ótimo. Quando ele voltar daqui a 6 meses, eu faço uma nova ficha de anamnese. Por quê? Porque nesse tempo o paciente pode ter descoberto alguma coisa, pode estar com alguma doença, pode estar fazendo algum tratamento, mesmo que seja um tratamento básico, ele tem que falar para nós, ok? Até mesmo uma vitamina faz alteração em alguns estados gerais, né, de saúde do paciente. Então, a cada vez que ele retorna à sua clínica para um novo tratamento, sempre tem que ser feita uma nova anamnese. Termo de consentimento, algo extremamente importante para a nossa área. O que é o termo de consentimento? Basicamente, a grosso modo, o termo de consentimento é um termo onde a gente explica do procedimento que o paciente vai ser submetido, né? Então, uma explicação do que é o procedimento, do nome desse procedimento técnico, intercorrências que podem acontecer nesse procedimento. A gente sabe que a área da medicina, a odontologia, a área de saúde em geral, não é uma ciência que é exata. Então,
mesmo a gente fazendo tudo ok, a gente está sujeito, o paciente está sujeito a ter alguma intercorrência. Então, assim, nesse termo de consentimento, eu falo que lá contém tudo que o paciente quer escutar, quer ler e tudo que ele não quer ler, né? Tem o lado bom e o lado negativo, né? O prognóstico do tratamento, o risco desse tratamento e principalmente intercorrências. É lá que o paciente tem que ler minuciosamente, perguntar, é esse momento dele perguntar. Geralmente, o que eu faço? Eu gosto de ler o termo de consentimento para o paciente, termo por termo, parágrafo por parágrafo. Porque, às vezes, a gente dá para o paciente ler, só que ele lê na rapidez dele e fala que entendeu, mas não entendeu. Então, é uma coisa demorada? É uma coisa demorada, mas faz diferença, tá? O paciente, quando ele está bem orientado do procedimento que ele vai fazer, ele entende como que vai ser tanto o do procedimento, o transoperatório, enfim, quanto o pós. Então, seja na parte estética, por exemplo, toxina botulínica, tem o risco de pegar algumas vasinhos maiores, risco de alergia, risco de, enfim, o paciente sabendo dos riscos, né? Para ele vai ser melhor, para ele entender o que está acontecendo com ele, e também para evitar dúvidas. O paciente não pode ter dúvidas. Eu falo, mesmo a gente explicando tudo para o paciente, e ainda vai ter dúvidas. Sempre. Então, assim, em termos de consentimento, é basicamente tudo que nós temos que falar para o paciente. Ele tem que ter ciência e ele tem que ler, ok? Tem que ser esclarecido, as dúvidas têm que ser sanadas para esse paciente, tá? Uma coisa importante, sem termos de consentimento, nós praticamente não poderíamos nem fazer um procedimento no paciente, seja menos invasivo, seja mais invasivo. Até mesmo uma raspagem, uma profilaxia, precisa de um termo, tá? Vamos lá. O paciente, o termo, geralmente a gente fala, vou fazer um modelo para cada tipo de procedimento, como se fosse uma receita de bolo, e vou mandar fazer na gráfica blocos de termo de consentimento, e tá fácil, porque o paciente chega, vamos supor, vai fazer uma restauração, ele vai, é tudo igual, os termos não muda nada. Não pode ser feito assim, termos, né? O ideal é que o termo de consentimento livre e esclarecido tem que ser individual para cada paciente, tá? Não precisa ser feito manuscrito, porque imagina, você escrever N fatores, né, riscos, orientações, não dá, mas a gente pode fazer no Word, em termos de consentimento nosso, e aí, de acordo com cada paciente, a gente faça algumas alterações, né? Eu vou dar um exemplo, parece bobo, mas assim, em procedimento cirúrgico, tem risco de hemorragia, certo? Existe o paciente que não aceita transfusão sanguínea em casos de hemorragia, né? Isso geralmente para procedimento hospitalar. E vamos supor que nós realizamos um termo de consentimento padrão, e a gente coloque, não, eu tenho ciência de que tem risco de hemorragia esse meu procedimento, e em caso de que aconteça, eu aceito transfusão sanguínea. Então, assim, se é um termo pronto, a gente não consegue alterar isso, a gente não pode rasurar um termo de consentimento, nem nós, nem o paciente. Então, por isso tem que ser individual. Se o paciente não aceita transfusão sanguínea, às vezes questões religiosas e tudo mais, a gente faz esse termo de consentimento no Word, tá? De acordo com que o paciente está ciente, nós fazemos a impressão e aí o paciente assina. Uma coisa que eu gosto também é que o paciente assine parágrafo por parágrafo, pelo menos com uma rúbrica, tá? Não só preenche com os dados dele e no final ele faz um visto. Não, ele tem que assinar cada parágrafo que está sendo falado, de que ele deu ciência e de que ele está permitindo-se fazer esse consentimento, tá? Dentro desse termo, a gente pode... Isso mesmo, Márcia.
Geralmente é religião, né? O testemunho de Jeová, eles acabam não aceitando. E tá tudo certo, né? Desde que, enfim, se o paciente não aceita, nós não podemos submeter o paciente à transfusão, ok? Outra coisa. Então, assim, esse termo ele vai ser individual, certo? Nós podemos acrescentar no consentimento também o termo de uso de imagem. E a gente explica. Para que nós vamos utilizar a imagem do paciente? Eu, particularmente, não gosto de expor paciente em rede social, em nenhuma hipótese, tá? Tem muitos impasses, né, com o Conselho Federal de Odontologia, com o CRO. É permitido postar antes, depois, né, o trânsito do procedimento? Mais uma observação. Esse permitido não é para fins de divulgação de procedimento, tá? É uma divulgação para fins acadêmicos, para fins de colegas de classe, tá? Então, assim, minha opinião, não acho bacana a gente ficar expondo o paciente na rede social com antes e depois, enfim, tá bom? Uma observação que eu gostaria de fazer agora, né? Porque a gente está falando do termo de consentimento, eu falei um pouquinho do uso de imagem, tá? Mas, o paciente dando ok do uso de imagem, tudo bem, ok? Falando um pouquinho do prontuário odontológico. É uma coisa que é recente para nós, tá? Há pouco tempo foi obrigado que todos nós, dentistas, obedecemos essa lei. O que é o LGPD? LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que seria isso? Essa lei é uma lei que fala sobre como que nós vamos utilizar os dados do paciente. Né? O dado do paciente, seja nome, data de nascimento, CPF, qualquer dado pessoal do paciente, tá? É uma informação sensível. E hoje conta tudo, a maioria das coisas, informatizado, né? Eu acho que todos já devem ter passado, ou a maioria, ou já viu, conhece alguém que já passou por alguma fraude, né? Seja na área odontológica, seja em outros meios. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma maneira da gente proteger os dados do paciente, tá? E dar uma segurança para o nosso paciente. O que é essa lei, né? O que ela fala? É uma lei que foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre informação da personalidade de cada indivíduo. A lei fala sobre o tratamento de dados pessoais dispostos em meio físico ou digital, feito por uma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. Basicamente, falando sobre como que a gente vai tratar esse dado do paciente. Desde a hora que o paciente chegou na recepção, a recepcionista ela vai fazer um pré-cadastro do nosso paciente. Ela solicita um documento. No ato que ela solicita esse documento, o paciente já tem que estar lendo um termo de Lei Geral de Proteção de Dados. O que tem que conter esse termo, né? A gente tem que conter como que nós vamos utilizar os dados do paciente. Como assim? Para que a gente solicita os dados do paciente num cadastro odontológico? Para que a gente saiba profissão do paciente, idade do paciente, né? E como que a gente guarda esses dados? O paciente tem que ter ciência. Não, meus dados vão ficar salvos aqui no software da clínica. Meus dados eles vão ser utilizados para fins de tratamento odontológico, para fins de planejamento, né? Para onde que esse dado vai ser utilizado? Porque a gente sabe que tem muita empresa que colhe o dado de uma pessoa e fornece esse dado sensível para outras pessoas. Isso é errado. E mesmo se isso fosse ser realizado, a gente tem que perguntar para o paciente se ele deixa. Então, nesse termo de Lei Geral de Proteção de Dados, tem que conter a forma que nós vamos utilizar o dado do paciente.
A gente vai encaminhar os dados do paciente para quais profissionais? Cirurgião dentista, para a clínica protética, entendeu? Então, tudo que a gente vai usar de dado sensível do paciente e a forma que a gente vai utilizar, nós precisamos sim deixar o paciente ciente de como será feito isso, ok? E aqui embaixo também tem um outro link falando do governo e falando sobre essa lei. Então, vocês conseguem ler sobre essa lei, é uma lei extensa, tá? E eu acho que é muito importante. Vamos lá. Agora, ficha de evolução, também que faz parte do prontuário odontológico. O que é a ficha de evolução? A ficha de evolução é onde a gente vai descrever o tratamento que está sendo feito de nosso paciente. É lá que a gente vai relatar se houve alguma intercorrência durante o procedimento, onde nós vamos colocar informações importantes do nosso paciente, né? Como assim informações importantes? O tipo de anestésico que a gente utiliza, até acho bacana o que nós deveríamos, né, e é o correto a ser feito. O tubete anestésico, por exemplo, ele vem com uma etiqueta, tanto aquele tubete plástico, tanto tubete de vidro. Nós podemos, tem alguns tubetes que não tem, mas os que possuem esse adesivo com nome, a gente remove esse adesivo e coloca na ficha do paciente, antes de descrever o procedimento. Então, vamos supor, nós utilizamos 4 tubetes anestésicos. Tudo bem, a gente pega depois, no fim do procedimento, esses tubetes, ok? Assim que a gente pegou esses tubetes, separou o adesivo, a gente cola em sequência nessa ficha de evolução, e aí sim a gente inicia dissertando sobre esse procedimento, falando se houve alguma intercorrência, quantos tubetes foram utilizados. Uma coisa importante, é sempre bacana aferir, antes de qualquer procedimento, mas assim, principalmente procedimentos mais invasivos, sinais vitais do paciente. Se for um paciente que tem diabetes, fazer o destro, aferir pressão do paciente, né, aqueles que são hipertensos ou não, oxigenação do paciente, né, com oxímetro, verificar batimentos cardíacos do paciente, igual a gente aprende na graduação, né? Sempre em qualquer atendimento, nós precisamos fazer isso, né? Geralmente aqui na Uninove, com vocês preenchem aquela ficha do AIS, né? Então, assim, precisa ser feito. E isso é importante colocar na ficha de evolução. Então, foi aferido o sinal vital do paciente, assim, assado, bom estado geral, ok, tá apto a fazer o procedimento. O procedimento foi feito. E aí, o bacana é que a gente fale sobre o passo a passo, tá? Uma coisa importante, nunca podemos falar sobre o passo a passo do procedimento em odontologuês, né? Nós temos que falar de maneira que o paciente entenda também. Opa. Então, assim, se nós falamos sobre o procedimento só em termos técnicos, o paciente vai assinar aquilo, mas ele não vai saber o que é uma exodontia. Ele vai saber o que é uma extração dentária. Exodontia, para ele, já é uma palavra difícil. Vamos supor, tratamento endodôntico. Foi feito tratamento endodôntico dente tal. Não, tratamento de canal, dente tal. Ou pelo menos você pode colocar tratamento endodôntico, mas você abrevia com a palavra fácil que o paciente entenda, tá? A ficha de evolução é um documento nosso, mas é um documento do paciente também. Tudo que a gente utiliza não é só nosso, também faz parte do paciente, tá? Então, assim, falar passo a passo em termos fáceis para o paciente, ok? Do início, meio e fim do procedimento, sem esquecer nada, ok? Perfeito. E também queixas. Se o paciente está se queixando de alguma coisa durante o procedimento, tudo tem que ser relatado nessa ficha, tá? Então, assim, vamos lá. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês dessa ficha de evolução. O que contém essa ficha? Então, sempre tem que ter data. Esse é um modelo também do CRO aqui de São Paulo,
onde é que fala, né, sobre evolução e intercorrência de tratamento. Aqui onde a gente descreve, você pode, nessa região, colocar o adesivo do tubete, depois iniciar essa descrição, ok? Aqui, o paciente, depois, em sequência, ele tem que assinar, seja o paciente maior de idade, se for menor de idade, o responsável legal desse paciente, certo? E depois, o cirurgião dentista. Ah, é só assinar? Não. Precisa ser assinado e carimbado por nós, tá? Só assinatura não é válido, certo? Importante falarmos também, voltar um pouquinho aqui da ficha de evolução. O paciente, a gente descreveu toda a ficha bonitinho. Vamos supor que o paciente solicite, né, o prontuário dele, principalmente a ficha de evolução, uma cópia, tá? Nós não entregamos o original para o paciente, mas a gente pode entregar sim, e deve, se o paciente solicitar, uma cópia da ficha de evolução, tá? Se o paciente ele solicita, nós não podemos negar essa informação, porque a gente tem que lembrar que isso é um documento dele também, né? Então, assim, é sempre importante, se o paciente solicitou, por N fatores. Ah, quero pedir, não sei, um reembolso para o convênio, quero passar com outro dentista. Se ele pediu, nós temos que entregar para ele. Porém, nunca o original. O original fica conosco, tá? A gente entrega a cópia. E o paciente ele tem que assinar que ele está levando a cópia da ficha de evolução, ok? Exames complementares. O que é exame complementar? É tudo aquilo que nós solicitamos para o nosso paciente. Como assim? Desde uma radiografia panorâmica, né, um levantamento radiográfico periapical, aquele que... Ó, pergunta bacana, Nayara. Toda a documentação é direito do paciente, tá? Só a evolução, não. O que ele solicita é dele. Geralmente, até mesmo, vamos supor, um raio-x periapical que o paciente faça no seu consultório. Se ele solicitar esse raio-x, a gente tem que entregar para ele, tá? Geralmente, pode acontecer, o paciente vem com uma dor no dente e é uma urgência. A gente faz anamnese, colhe toda essa anamnese, fazemos a análise clínica, e aí a gente vai tirar uma periapical da região que a gente acha que está o problema, né? O dente algógeno. E aí a gente faz a periapical. Avaliamos, a gente fala, ó, paciente, está aqui esse dente, ele precisa ser feito tratamento endodôntico, podemos fazer uma urgência, assim, assim, assado. Ok, feito isso, a gente vai passar um orçamento, né? O paciente acha muito caro e não quer fazer com você. E aí ele pagou por essa radiografia. O paciente fala, não, eu não quero fazer aqui, mas eu posso levar o meu raio-x que eu tirei aqui do doutor? Ele pode. E aí, o que nós podemos fazer nesse caso? A gente entrega o físico para o paciente, mas antes de entregar físico, a gente fotografa. Pega o raio-x do paciente, coloca no negatoscópio e tira uma foto. E deixa arquivado isso. Por quê? Mesmo que nós não tenhamos essa periapical física, a gente fotografou com a data, entendeu? E aí, mesmo tendo a gente fotografa com a data, com qual dentista que fez essa periapical, e aí o paciente leva leva com ele, né, para ser utilizado, para ele guardar, enfim, a dele. Ó, pergunta importante da Joyce. O paciente pode levar radiografia mesmo que não tenha sido cobrada? Na verdade, a consulta ela tem que ser cobrada, tá? A gente não atende o paciente sem cobrar consulta, ok? Não existe consulta gratuita. Então, o paciente que vai passar, a gente cobra o valor de uma consulta, tá? Então, o ideal, certo, é que não façamos consultas gratuitas, tá? Vamos supor, é paciente de convênio odontológico. O convênio odontológico, ele
ele tem uma guia de procedimento que ele paga o cirurgião dentista por aquele procedimento. Então, não existe uma consulta que seja gratuita. Ah, entendi. Entendi. Não é o adequado, mas assim, é do paciente o exame, tá? Mas é uma coisa que tem que ser observado, tem que ser cobrada a consulta, tá? Mesmo que seja clínica pop, o certo, assim, é cobrar a consulta, tá bom? Mas assim, se o paciente pedir, não pode negar, tem que deixar a radiografia com ele. É direito do paciente, tá? Então, nunca a gente pode reter um documento do paciente, certo? Isso, mas lembre-se sempre, cobrar a consulta, tá bom? Às vezes, dentro dessa consulta, você pode englobar o raio-x, entendeu? Então, assim, para você não ficar nessa sinuca de bico, né? De não cobrar consulta e ter um custo. Mas uma coisa é certa, não existe consulta gratuita, tem que ser cobrada a consulta, tá? Vamos lá. Então, assim, o paciente ele tem total direito de levar. Isso aí. A gente gasta bastante. Então, assim, imagina todo esse investimento que nós fizemos, né, durante esses 4 anos, 5 anos de graduação, que não foi barato, convenhamos. Imagina, a gente começar a atender o paciente gratuitamente. Não pode, não pode, tem que ser cobrado, tá? É uma maneira, assim, é ético cobrar consulta, é certo, né? Então, é uma coisa que não tem conversa, né? Isso, ó, bacana isso, Márcia. A gente tem que dar valor na nossa consulta. Então, assim, eu sei que talvez nessa consulta eu vou fazer um raio-x, então, embute dentro do valor da consulta, o paciente paga previamente a consulta e lá dentro, essa consulta, enfim, já esteja incluindo, né, tudo isso. Preciso fazer um exame que é mais elaborado, que não está dentro da consulta, né? A gente informa o paciente, a recepção passa o valor, o paciente topou, a gente faz, entendeu? Mas lembre-se sempre, cobrar, tá? A gente tem que dar valor na nossa profissão, porque senão, gente, enfim, né? N casos que a gente verifica, né, da nossa profissão que está sendo, assim, desvalorizada, né? Mas devido aos profissionais que não levam a sério, né? Enfim, mas isso é um assunto para uma outra, uma outra aula aí, né? Então a gente tem que criar um novo, enfim, uma nova odontologia mais séria e que dê valor a nós. Enfim, continuando aqui, para a gente não sair um pouquinho do foco. Então, todo e qualquer exame do paciente pode e deve levar com ele se ele solicita, tá bom? Cabe a nós guardar essa documentação de forma digital, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, assim, dentro do prontuário, existem os exames complementares, os principais, panorâmica e periapical. Às vezes, o paciente tem que tirar um siso, um terceiro molar que está incluso, e aí a gente pode solicitar uma tomografia para esse paciente. E aí nós podemos utilizar da odontologia digital para a gente abrir no computador a tomografia e dentro disso mostrar para o paciente em 3D como que está a situação do dente dele, para nosso planejamento. O dente está mais para lingual, o dente está mais para vestibular, né? Então isso ajuda muito para nós, ok? Outra coisa, ressonância magnética. E aí eu vou puxar a sardinha para minha área um pouquinho, né, e para a área de DTM, né, que é a disfunção das articulações temporomandibulares, que a gente pede muita ressonância para a gente enxergar como que está a articulação do paciente internamente, né, tanto osso quanto tecido mole, disco articular, músculo, né, ligamentos desse disco.
Outra coisa, exames de sangue, exame de urina, que seja, coagulograma, curva glicêmica também, são exames que a gente solicita para aquele paciente que a gente sabe que tem alguma doença de base, né? Ou que a gente suspeita que ele está descompensado em alguma coisa. Então, assim, ficamos na dúvida, vamos supor, a gente vai fazer um procedimento cirúrgico em um paciente. E aí a gente suspeita que esse paciente pode ter algum probleminha de saúde. Ele fala que está tudo bem, mas a gente suspeitou. Ó, é protocolo, vou solicitar para você esses exames, assim, assim, assado, faça, e aí o paciente retorna, a gente avalia, porque em muitos casos o paciente ele não está bem, ele não está bem no estado geral de saúde. E aí a gente precisa fazer encaminhamentos, que eu também falarei um pouquinho mais à frente, o que seriam esses encaminhamentos, né? Hoje a odontologia tem muito isso de questão multidisciplinar. Então, não é só o dentista. Nós, dentistas, encaminhamos para médicos, para outras especialidades da odontologia e da área da medicina também, como vice-versa também. Alguns profissionais da área médica encaminham pacientes para nós. Então, cabe a nós fazer uma boa consulta, solicitar exames pertinentes para aquele paciente, para que a gente possa planejar um tratamento seguro para nós e para o paciente. Então, perfeito. Outra coisa, né, que eu falei e repito, a gente tem que zelar pela conservação desses exames, né? Graças à odontologia digital, a gente consegue isso hoje através de fotografias, de scanners, né? Então, a gente consegue preservar melhor os dados do paciente, sem precisar de grandes espaços. E eu vou falar mais à frente também. Estou falando muito rápido, está dando para entender? Alguma dúvida? Tá ótimo. Perfeito, então. Vamos continuar aqui. Modelos odontológicos. Modelo odontológico, o que é isso? A gente aprende na graduação, né? E até algumas coisas se confundem a nossa cabeça no início, né? Porque existe o modelo e existe a moldagem, né? Então, assim, a moldagem a gente sabe que é o negativo, né? E é o ato de moldar a pessoa, né? Isso é a moldagem. É o negativo da arcada dentária do paciente. E existe o modelo. O modelo já é o positivo daquilo que antes era negativo. Então, assim, o modelo odontológico, basicamente, é a cópia positiva da arcada dentária do paciente, onde a gente observa fisicamente algumas estruturas importantes da arcada dentária, como a anatomia do dente do paciente, como algumas rugas palatinas, isso em arcada superior do paciente, tá? Então, agora eu puxo sardinha para o odonto legal. O modelo odontológico, né? Vou falar da maneira que a gente mais conhece, em gesso, que a gente molda o paciente, verte o gesso e aí elabora esse positivo. Por que é importante a gente guardar essas informações? É utilizado muito no odonto legal na perícia, quando, por exemplo, o paciente está em um estágio de degradação. Paciente não, né? Vamos supor que uma pessoa sofreu um acidente, veio a óbito, teve um crime, e aí acharam o corpo, né, dessa pessoa, só que já está em um estado que já não tem mais tecido mole, sobrou só osso e dente, né? Um estado de putrefação muito avançado. E aí, a odonto legal, ela vai fazer uma busca, né? Quando tem suspeitas de quem é o paciente não, a pessoa vai fazer buscas, né? Com a família, enfim, com o dentista. E se o dentista guardou o modelo dessa pessoa que veio a óbito, né, que é a suspeita pessoa, né, a odonto legal faz análises e estudos da arcada dentária desse paciente. E aí, por quê?
nós sabemos que o dente, o osso, para degradar, é muito difícil, é muito resistente. Então, seja a pessoa ela foi carbonizada, vai sobrar o dente, a arcada dentária desse paciente. Então, é feita o estudo desses modelos do paciente, né, dessa pessoa, vai ser feita a comparação. Opa, o modelo está aqui e esse aqui é o que a gente encontrou do paciente. Está batendo? Bateu? Ótimo, a gente consegue descobrir quem é a pessoa. Não só através do modelo, tem N estudos, né, DNA, forense, tudo isso, mas isso é um outro assunto. Enfim, então, uma das importâncias voltado para o odonto legal do modelo odontológico é essa identificação humana, tá? Outra coisa, agora eu vou puxar a sardinha para o odonto digital, que também está presente aqui, é o modelo hoje, a gente não usa só esse modelo em gesso. Eu não sei se vocês já viram, né? Tá em alta o escaneamento digital. Então, o paciente, ele hoje, em muitos lugares que vai ser feita uma documentação odontológica, né? O paciente ele não faz mais aquela moldagem na radiologia. O que é feito? É feito o escaneamento intraoral da arcada superior e da arcada inferior por um equipamento, né, um scanner odontológico. Qual que é a diferença, né, desse modelo em gesso para o modelo digital? O modelo em gesso, ele é feito, é mais arcaico, a gente tem que moldar com material de moldagem, tem que verter gesso, esperar secar, é uma coisa que é mais demorada, ok? Agora, um modelo digital, não. A gente escaneia a boca do paciente, é um scanner desse tamanho, geralmente, mais conhecido, e a gente vai passando o intraoral na boca do paciente, né, pela vestibular, pela palatina, e aí o software vai converter esse escaneamento em um arquivo, que é um arquivo em 3D, né, e geralmente um arquivo STL, a gente chama, tá? Qual que é a vantagem disso? A gente ganha tempo, porque imagina, né, você ter que moldar o paciente, aí vamos supor, é alginato, a gente tem que tomar cuidado com o alginato, não pode demorar muito para verter o gesso, né, porque senão ele sofre a sinérese ou a embebição. Então, ou ele vai contrair, ou ele vai, ou seja, ele tem uma grande distorção, né, já na questão do escaneamento digital, isso não ocorre, né, então, assim, a gente ganha tempo, ganha agilidade, ganha detalhes, né? A gente sabe que modelo em gesso corre o risco na hora de verter ficar uma bolha. Tem a técnica certa, mas mesmo executando a técnica correta, existe um risco de ficar uma bolha no modelo. E aí a gente não tem um modelo bacana, tanto seja modelo para estudo, seja para uma prótese, entendeu? Isso agora, com odonto digital, odontologia digital usando o scanner, é outra vida, né? A odontologia do futuro que já está aqui, na verdade, o futuro chegou. Então, é uma coisa muito bacana. Eu gosto muito dessa área tecnológica, então eu fico fascinado com essa tecnologia que está vindo e está se popularizando. É óbvio que é algo que a gente não vai ter em clínicas pop tão agora, porque querendo ou não é um investimento alto, mas tá ficando mais popular, ok? Então, assim, é essa basicamente a diferença entre o modelo de gesso e o modelo digital. Aqui é uma imagem de um exemplo de modelo odontológico em gesso, tá? É bacana mesmo, Nayara. Ah, mas isso você pega depois, existem treinamentos, enfim. O importante é a gente estar disposto a oferecer para o paciente, né, um tratamento mais moderno. É claro que a gente fica, assim, tudo que é diferente causa uma estranheza, tanto para nós, não vou dizer que eu não sofro com isso, a gente sofre um pouquinho, mas a gente pega com um jeito e, enfim, a gente consegue. Dá um trabalhinho, mas depois entra no dia a dia, a gente se acostuma. Agora, quem mais sofre da nossa área, né, às vezes são os dentistas um pouquinho mais antigos, porque pensa, né, hoje eu mesmo vejo crianças já nascem, tá com 2 aninhos de idade, já mexem no celular.
quando eu já sofro, que eu vejo pessoas mais jovens, já mexe melhor do que eu em tecnologia. Eu falo, caramba, antes eu era o melhor nisso, já não sou. Então, assim, né, hoje a gente zoa, né, os dentistas mais antigos, que têm uma dificuldade com a tecnologia, mas o nosso dia chega também. Então, né, a tecnologia hoje evolui muito rápido. Então, assim, confesso, é algo difícil no início, mas a gente tem que se adaptando e ainda bem que a tecnologia, apesar de ser algo difícil, mas está vindo de uma maneira fácil, que a gente consiga aprender com uma facilidade melhor, tá bom? Aqui é uma imagem, então, de um exemplo de modelo odontológico em gesso, tá? Pena que eu não peguei aqui um modelo de escaneamento digital, mas deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Se conseguir, acho que eu consigo. Escaneamento digital intraoral. Então, ó, isso aqui seria, né, o escaneamento das arcadas dentárias, tá, do paciente. Esse arquivo nós conseguimos manipular, tá, no software, no computador. Então, assim, acaba sendo melhor que o gesso. Tudo bem, a gente não pega na mão, não colocamos na mão, entre aspas, porque existem impressoras que imprimem esse arquivo STL, tá? E a gente consegue manipular isso na mão também, com mais detalhes até do que o gesso. Então, esse seria o escaneamento intraoral, ok? Outra coisa importantíssima do prontuário odontológico é o odontograma. O que é o odontograma? É uma ficha onde a gente anota dente a dente e qual a situação que aquele dente está. É também um material que a gente usa como prova de como o paciente veio para nós, ok? De como está avançando esse tratamento e de como finalizou. Então, odontograma é uma coisa chata, eu falo, pode ser chato, mas é importantíssimo. É uma prova de como o paciente veio, né? Tudo bem. Panorâmica é uma prova também, uma tomografia também levantamento periapical, mas odontograma é um dente a dente do que a gente está vendo clinicamente no paciente. Né? Então, o que nós estamos visualizando desse dente? A gente relata, tá? Isso no odontograma. Dente está bom, está rígido, ótimo. Dente 36 está com lesão cariosa, clinicamente uma classe 2, né? Ocluso distal. Então, assim, é aqui que a gente coloca que a gente está observando clinicamente no paciente, ok? E ele deve ser realizado minuciosamente, detalhe por detalhe, devido à sua grande importância no planejamento, certo? Outra coisa que eu havia comentado e agora eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Referente ao prontuário, encaminhamentos. Lembra, né? Eu falei que a gente encaminha muito para outras especialidades, seja da medicina, seja fisioterapia, seja uma área de psicologia, de psiquiatria. Então, assim, o que são esses encaminhamentos? São as cartinhas que a gente costuma fazer, tá? Eu amo quando eu vejo um paciente que chega para mim com encaminhamento. Eu, sinceramente, eu sou o louco do encaminhamento. Opa, deixa eu ver aqui uma coisa. Perfeito, Dani. Vai ajudar o pessoal. Maravilha. O Dani vai encaminhar depois no grupo o exemplo que eles possuem. Então, assim, o encaminhamento é a cartinha, tá? Que a gente recebe que vem com o paciente de um profissional, ou a cartinha que nós realizamos, né? Para
para outro profissional. Então, existem dois tipos, né? Existe a referência e a contra-referência. O que é isso? Lembrando que essa cartinha é o diálogo que nós temos entre nós colegas, né? Entre a classe médica, odontológica, enfim, da saúde. A referência é a cartinha que nós estamos fazendo para tal especialidade. Então, vamos supor, hoje, né, a odontologia possui mais de 20 especialidades. O dentista, antigamente, fazia quase tudo. Hoje, o dentista, existem as especialidades para isso. A pessoa vai focar em uma especialidade para oferecer o melhor para o paciente. Então, por exemplo, eu não faço endodontia. Não faço... eu sei fazer uma urgência, mas não faço endo. Então, o paciente precisa de uma endo. Vamos supor, fiz a urgência... Ah, Dani, então vou encaminhar para você, tá? Bom saber. O que eu gosto de fazer, né? O paciente tem uma endo para fazer. Eu faço... a turma da endo, hein? Eu faço uma cartinha para o paciente e coloco ao colega endodontista, cirurgião dentista endodontista. Encaminho o paciente acima citado para... avaliação endodôntica em elemento 46 devido à lesão de cárie extensa. Ponto. Aí eu posso colocar paciente com sintomatologia dolorosa. Beleza. Coloquei, aí a gente imprime isso, carimba, assina, certo? Entrega para o paciente. Imagina, né? Para a gente ver se o paciente está com a cárie profunda, a gente já não fez uma periapical? Nesse momento que a gente entregou a referência, a gente já entrega a periapical para o paciente, porque aí ele leva para o endodontista também. A gente ganha, né, tempo com o endodontista, facilita, às vezes, um pouquinho a avaliação que o dentista vai fazer com o paciente. Então, essa cartinha que eu fiz, a gente... é a referência. Eu encaminhei o paciente para endo. Ótimo. A endodontista, o paciente chegando lá com essa cartinha... ela vai ler a carta que eu fiz, tá? Vamos supor, endo mesmo. Então, ela vai tratar a endo. Finalizando a endo, ela vai devolver esse paciente para mim, né? Seja para reabilitação e para continuar o tratamento. Quando ela devolve essa cartinha, né? Chama contra-referência. Então, o meu encaminhamento chamou referência e a devolutiva do outro profissional é a contra-referência. Isso é utilizado bastante também no SUS, tá? A gente aprende isso no SUS. Eles utilizam essa metodologia muito bem, tá? Sempre fazendo a referência e devolvendo a contra-referência entre as especialidades odontológicas, tá? Então, ok. Então, aqui tem um exemplo de referência que eu falei, né? Aqui, por exemplo, encaminhando para um cardiologista, solicito quanto ao risco cirúrgico para paciente tal, o mesmo será submetido ao procedimento de extração dentária com anestésico local. O mesmo relato possui hipertensão, tá? Esse é um exemplo de referência ao cardiologista. E aí, o cardiologista vai avaliar o paciente, talvez ele peça alguns exames específicos, né? E vai devolver para nós dentistas. Paciente fulano de tal, passou em avaliação, e o risco cirúrgico do paciente é asa 1, né? Então, ele pode passar pelo procedimento odontológico sem problemas. Uma coisa importante que eu gostaria de falar é que, assim, a gente acha, às vezes, que seja um médico, ele pode negar, ele pode barrar um procedimento odontológico, né? Na verdade, quem autoriza ou não o procedimento odontológico somos nós, tá? Porque quem está planejando o procedimento odontológico é a gente, não é o médico. É claro que o médico ele vai falar se é indicado ou não. Às vezes o paciente está descompensado. Só que se o paciente está descompensado, o médico ele vai relatar essa descompensação e aí é óbvio que nós não vamos mexer no paciente descompensado. Pelo menos em âmbito clínico a gente não vai fazer isso, tá? Mas o médico ele não pode falar assim, não pode realizar procedimento. O médico geralmente ele vai relatar assim, não é indicado o procedimento assim, assim, assado. Você entendeu? Então, assim,
Outra coisa, né? Anestésico. Paciente com hipertensão. Às vezes o médico ele fala assim, né? Utilizar anestésico sem vaso. Sem vasoconstritor. Beleza, só que assim, a gente sabe que anestésico sem vaso, tempo de ação dele é um pouco menor, né? O risco de ter uma vasodilatação, vai ter vasodilatação, na verdade, porque não tem o vasoconstritor, né? Então, assim, nós, basicamente, não. Quando vier a carta do médico, ele nunca vai falar para você, ou se falar que não pode ser feito, cabe a nós avaliarmos o estado geral do paciente, ok? E sabermos se a gente pode executar esse procedimento ou não. O médico vai falar se o paciente está bem ou não. Se o médico fala assim, que o paciente passou o cardiologista passou em avaliação e o risco cirúrgico ASA 3 tem o risco de um problema sério, fatal, a gente não vai fazer um procedimento em âmbito clínico, né? Ó, uma pergunta importante que a Márcia fez. E o paciente fica com dor e foco de infecção bucal? Não. Vamos supor, o paciente está com muita dor. Muita dor. A gente, e o paciente está descompensado. Né? Existem os tratamentos, né, de urgência. Geralmente, se a gente verifica que o paciente é um paciente de risco e que está com muita dor, está com um foco de infecção muito grande, a gente pode encaminhar ele para quem? Para a equipe de bucomaxilofacial num hospital. Tá? Porque além do... assim, se a gente sabe que em âmbito clínico o paciente ele está descompensado e existe um risco iminente de acontecer alguma coisa com ele em cadeira, a gente não vai correr esse risco. Né? A gente tem que pensar no que é confortável para o paciente e que vise menos risco. A gente não pode correr risco com o nosso paciente, né? Então, assim, se o paciente está com dor, vamos encaminhar ele para um hospital, tá? Tá com foco de infecção, às vezes ele passa com a equipe de bucomaxilo num centro cirúrgico, num hospital, num pronto-socorro, e aí ele vai ficar com medicação intravenosa, antibiótico terapia, e assistido não só pela equipe de bucomaxilo, mas pela equipe médica. Tá? Aí sim, depois que controlar tudo, o paciente ele pode retornar para nós, enfim, mas às vezes, casos que o paciente está com dor, é descompensado, é um caso de infecção bucal muito grande, né? Um risco de um abscesso, pode ser uma celulite. Então a gente caminha para o hospital e lá no hospital, a equipe de buco trata isso junto com a equipe médica, tá bom? Então, perfeito. Isso foi um pouquinho referente à referência contra a referência. Receituário odontológico também faz parte do prontuário, tá? O que é o receituário? Né? É o documento que a gente vai prescrever uma medicação para o paciente. Basicamente isso. Tá? Seja para vários tipos de procedimentos, né? Desde procedimentos mais simples, como tratamento com medicações especiais, né? O que é importante ressaltarmos? E a gente tem que tomar cuidado. Tudo que a gente emite de documento, principalmente receituário, vamos supor, antibiótico terapia, a gente sempre tem que fazer 2 vias, né? Uma via fica com o paciente, outra via fica retida na farmácia. Só que eu nunca faço 2, eu faço 3 vias. Por quê? Eu gosto que o paciente assine uma cópia que ele levou uma medicação para casa, tá? Então, isso tudo tem que ficar arquivado no prontuário do paciente, tá? Não quero gastar papel. Antes gastar papel, né, que é uma folha, e ter isso no prontuário do que você não ter e o paciente falar por que você não passou, tá? Um pouquinho mais para frente, eu vou falar de software odontológico, que eu vou explicar que existe softwares que faz isso digital, com assinatura digital, que tem validade, tá? Mas, a grosso modo, eu gosto do físico também no receituário, tá? Receituário físico, né? Uma cópia, o paciente assinou e deixa ali, certo? Uma coisa importante, medicação especial, como psicotrópicos, né? Tem até um errinho aqui, depois eu altero.
precisa de receita azul. O que é a receita azul? É uma receita que o cirurgião dentista ele tem que fazer um cadastro com a prefeitura, né, o município que ele atende, e aí é feito blocos de receitas, né, que acaba ficando, tem um controle, é numerado, são fichas, medicações numeradas, né, então, geralmente são as medicações tarja preta, né, a gente às vezes vai passar um Dormonide para o paciente para ele dormir, né, durante o procedimento, ficar tranquilo, precisa dessa receita azul, tá? Aqui eu vou falar, né, sempre pedir ao paciente para assinar uma cópia, ok? Outra coisa importante em um receituário, às vezes a gente passa 3 tipos de medicações no receituário. Vamos supor, no exodontia, pelo menos eu faço assim, eu passo um analgésico, né, um anti-inflamatório e, se necessário, o antibiótico. Eu coloco medicação número 1, medicação número 2, medicação número 3, certo? E sempre bem detalhado, né? Então, a gente tem que falar o tipo de uso dessa medicação, uso interno, via oral, né? Se for medicação, enfim, sublingual, né? A gente tem que colocar específico, ok? E relatar, né? Tomar um comprimido a cada 8 horas, durante 7 dias, tá? Tudo bem explicadinho, de maneira fácil, que o paciente entenda, tá? Geralmente, minha letra é péssima, então eu não gosto de fazer nada manuscrito, eu uso muito o software odontológico, que aí sai na impressão. A Márcia me conhece, ela já sabe. Então, assim, tudo eu faço no software odontológico, né? Então, não tem problema para o paciente entender, não vai ter problema para o farmacêutico entender a receita, tá? E, em caso de um processo, né, é outra coisa, né? O juiz olhar lá, o perito que seja, né? Principalmente o perito, e vai olhar o que você fez para o paciente. O receituário está manuscrito, está um garrancho. Se ele não entender, você não tem como se proteger contra isso. Então, assim, faz isso, pode ser feito impresso, tá? O importante é que o paciente entenda, seja uma comunicação que o paciente, o farmacêutico e todos entendam ao redor, tá? Explicar de maneira fácil ao paciente também, tá? Isso é importantíssimo. Bom, atestado e declaração de horas. Ambos têm diferenças, tá? O atestado... pessoal, aproveitem aqui, a Júlia ficou com um recadinho referente à lista de presença, tá? Não esqueçam disso. Existe uma diferença entre atestado e declaração de horas. O atestado, geralmente, a gente utiliza quando o paciente necessita de um afastamento. De nada, Júlia. Então, assim, o paciente vai precisar ficar em casa, em repouso. Então, a gente precisa atestar que ele necessita desse afastamento. Só que, como que faz esse atestado, né? A gente tem que frisar que atesto para... Muitas pessoas colocam assim, atesto para devidos fins. Não pode. A gente tem que falar para qual é o fim que o paciente precisa do atestado. Então, assim, atesto para fins acadêmicos, atesto para fins trabalhistas. A gente tem que dizer para que serve, né? Para que vai ser esse atestado. Nunca pode ser um atestado generalista, entendeu? E a declaração e outra coisa, né? CID, uma coisa muito importante. A gente coloca no atestado, né? O CID do que foi feito, né? Do que o paciente tem, que é o Código Internacional de Doenças. Só que uma informação importante. O CID, a gente, antes de colocar no atestado, nós temos que pedir para o paciente se ele permite. Porque muitas vezes o paciente não quer que o trabalho saiba o que o paciente tem. Por exemplo, extração dentária. Às vezes o paciente fez uma extração, só que ele não quer falar no trabalho que ele fez uma extração de dente. Ele se sente constrangido. Então, se a gente perguntar para ele, posso colocar o CID de extração dentária?
o paciente vai falar assim, pode, então a gente coloca. O paciente fala assim, não, doutor, não quero. É um direito dele, então aí a gente não coloca CID. Então, tem muita empresa que obrigatoriamente pede CID, mas o CID nós colocamos no atestado caso o paciente permita, tá? Imagina se a empresa não sabe que o paciente tirou um dente, e porque o paciente se sente constrangido. E aí, óbvio que o setor do RH da empresa vai ler esse atestado, ele vai fazer uma análise, ele vai querer ver qual que é o CID, ele fica curioso. E aí, imagina o quão chato é, né? Para o RH ver, nosso paciente tirou um dente, às vezes cria uma situação que o paciente não quer na empresa, né? Então, isso é importante. O paciente que pergunta, que define se quer o CID ou não. 90% das vezes o paciente deixa pôr. Ou poucas vezes o paciente fala para não colocar. Eu já tive situação que o paciente falou, não, doutor, se der para não pôr CID, a gente não coloca, tá? Então, ok. E declaração de horas? Declaração de horas é uma declaração do momento que o paciente que ele pisou no consultório e saiu do consultório. Qual que é a importância da declaração de horas, né? É importante, principalmente, vamos supor, o paciente esteve em consulta, passou na consulta, saiu do consultório e vamos supor que foi atropelado. Né, que isso nunca aconteça com ninguém, mas pode acontecer. Foi atropelado, sumiu, foi sequestrado, não sei. Aí vai começar a investigação. Aonde que estava o paciente na data tal? No período da manhã, o paciente ia no dentista. Então, a perícia, né, vai ao dentista e vão questionar, né? Em qual período que o paciente esteve? Ele esteve das 8h32 da manhã e saiu às 10h40 da manhã. Então, nesse momento, a gente sabe que o paciente estava dentro do consultório. Então, a gente já sabe que o paciente sumiu depois que saiu do consultório. Entendeu? Então, essa é uma das coisas que faz importante a declaração de horas, tá? Então, é uma maneira de nos resguardarmos. Imagina se o paciente passou conosco e a gente não fez a declaração de horas. E a gente, nossa, eu não sei qual o horário exato que o paciente passou. Fica feio para nós e também não é bacana para o consultório, para a clínica, tá? Agora, vamos para a parte, a gente está encaminhando, já passou da metade da aula, tá? A gente vai falar um pouquinho da odontologia digital e da importância dela. Então, assim, qual que é a importância hoje da odontologia digital quanto à documentação? Hoje, né, que nem eu havia falado, a gente está rodeado da tecnologia. E na odontologia isso não muda, né? Então, quais são os pontos importantes? A gente ganha agilidade no processo, lembra que eu falei desde o cadastro do paciente até o planejamento, principalmente com a questão do modelo. Olha isso que bacana, né? Menor risco de percas de arquivos, conservação de documentos, não necessita de grandes espaços físicos de arquivos, tá? Hoje, a gente pode, aquele monte de papelada, nós podemos legalmente fotografar e guardar no arquivo do paciente, tá? A gente tem respaldo legal para isso. E aí, a gente tem o respaldo legal desde que nós tenhamos assinatura digital. Aí que o negócio pega agora. Por quê? A assinatura digital já existe e ela é aceita, né, desde 2001. Só que existem duas formas, tá, dessa documentação, dessa assinatura digital, tá? Então, aqui eu peguei uma parte do portal de prescrição eletrônica do CFO que fala que a assinatura digital destinada aos cirurgiões dentistas é um mecanismo regulamentado pelo CFO, tá? Em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI. Esse instituto ele iniciou em 2001, tá? E é uma entidade que ela certifica, né? É uma entidade federal, que ela vai certificar todas as assinaturas, né? Digitais. E o objetivo dela é facilitar o exercício da nossa profissão, garantindo maior segurança na relação entre o dentista e o paciente, né, no trânsito de documentos, com acesso a formulários de prescrição, atestado, solicitação de exames e relatórios, com validação eletrônica, né.
A assinatura digital é um tipo de assinatura que a gente não precisa do papel físico e que tem sim validade legal, desde que obedeça aos seguintes critérios, né? Ser uma assinatura reconhecida por uma autoridade certificadora raiz, que seria o ICP, tá? Que é uma certificadora que é uma subdivisão aí do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, do IT, tá? Que possui o objetivo de assegurar autenticidade, integridade e validade jurídica à documentação digital. A cada procedimento feito, o paciente também precisa assinar, sendo desta forma pelo celular e através de link encaminhado ao paciente via celular, com o objetivo de garantir a legalidade da documentação e a proteção dentista-paciente, tá? Existem softwares hoje que, além da nossa assinatura digital, lembra que o paciente tem que assinar também? Mas se não tem papel, como que ele assina? Alguns softwares têm uma opção que ele encaminha para o paciente um link ou para a clínica em que o paciente consegue assinar na tela do celular, tá? Então ele escreve, ele com a ponta do dedo mesmo, na tela do celular, ele faz a assinatura e confirma que foi feito tal procedimento, tá? Isso existe atualmente. E é algo bem bacana, ajuda muito. Ah, mas e se eu não uso um software tão completo dessa forma? Né? Porque existem softwares que têm assinatura digital para nós dentistas, mas não para o paciente. Aí nós assinamos eletronicamente e nós podemos imprimir o que foi realizado e o paciente assina. Né? E aí nós podemos tirar uma foto dessa impressão depois e colocar no sistema que também tem validade, ok? Aqui embaixo tem o site do portal de prescrição eletrônica do Conselho Federal. Lá tem N exemplos de como que, de prescrição, de receitas, tá bom? E agora, referente aos softwares odontológicos, né? Eu já dei uma abertura sobre, mas não é uma novidade que eles fazem parte do nosso dia a dia há anos, tá? Só que ele vai se aprimorando. Hoje, existem os softwares na nuvem, que não é aquele software que fica no computador de desktop, é aquele software que se conecta no computador, se conecta no celular, então a gente tem acesso a qualquer lugar que a gente esteja, tá? É importante que o software seja interativo, para quê? Para que a gente tenha uma facilidade para manusear esse sistema, né? Não adianta nada o software ser completo e ser um sistema arcaico, assim, visualmente falando. Então, tem que ser um software que chama a atenção, né? E mais importante até do que isso é que obedeça a normativa do CRO. Porque, assim, software odontológico a gente tem a rodo, muitos. Só que eles precisam obedecer a alguns critérios. Alguns desses quais, né? Não pode sofrer, o software odontológico não pode sofrer alteração em evolução. Então, o que a gente relata do procedimento do paciente, a gente não pode alterar, porque a gente colocou no sistema e foi assinado pelo paciente, pelo dentista, não pode, não deve sofrer alteração. Se sofre alteração, significa fraude. Então, geralmente, né, os softwares precisam, em até 24 horas do procedimento feito, bloquear alterações. E depois de assinado pelo dentista, pelo paciente, já não pode sofrer alteração e não pode ser apagado, tá? Por quê? Em caso do paciente processar, né, o paciente vai pedir o prontuário e vai pedir a evolução. E imagina se o software permite que você altere, né? Muitas pessoas são, muitos dentistas fazem tudo certinho, mas, enfim, é duvidoso, né, para o juiz, para o perito, o software ser editável. Quem garante que não teve alteração? Então, assim, o software precisa ter bloqueio dessas alterações após assinatura, tá? E, assim, tem que ser interativo, não pode ser uma coisa que não seja convidativo para o profissional, né? Tem que ser algo fácil para a gente, senão a gente quebra a cabeça e acaba atrasando mais do que agilizando, que é a intenção da tecnologia, né? Agilizar o atendimento, facilitar o atendimento, evitar perdas, né? De prontuário, de ficha do paciente, ok? Vantagens, então, da odonto digital, né? Para nós. Integração de tecnologias,
prontuário eletrônico, redução do espaço físico. Antes precisava de um espaço gigante para guardar. Muitos já devem ter visto documentação ortodôntica, que era uma pasta enorme, né? Hoje em dia, vem tudo digital por e-mail. Existem sistemas, né, digitais da radiologia que encaminham direto para nós dentistas, né? O iDoc é um exemplo desses, tá? É um site que eu vou até escrever aqui para vocês, depois pesquisarem. É um software que conecta com o equipamento da radiologia. Então, o paciente que faz uma radiografia panorâmica e instantaneamente esse equipamento já manda para a iDoc com o cadastro do paciente e, de acordo com o dentista solicitante, o dentista recebe via e-mail instantâneo. É bacana, né, Juliana? É um sistema muito bom. O iDoc, enfim, é bem atual e para documentação ortodôntica, e não só para panorâmicas, né? Seja para raio-x digital, seja para escaneamento, enfim, é muito bom. Fotos intraorais, é excelente, tá? Então, a vantagem do odonto digital também é para a legibilidade dos documentos, backup, né? Vamos supor, o físico, vamos supor que pegue fogo no seu consultório. Você perdeu o papel. Perdeu. Se nós utilizamos da odontologia digital, a gente tem backups. Isso, Juliana, exatamente, o Daikon. Eu sou o louco do Daikon. Depois eu até posso mostrar para vocês, caso vocês queiram ver um exemplo, mas eu gosto muito de abrir tomografias e mostro para o paciente 3D através do Daikon, tá? E depois eu explico um pouquinho mais. Então, assim, se a gente tem o backup do arquivo tudo digital, se pegou fogo, se perdeu, a gente tem do backup na nuvem, nossa, a gente fica tranquilo, né? Então, traz uma segurança para nós e uma tranquilidade. Interatividade através do layout, então, isso é o bacana. Planejamentos de caso desde ortodontia a tratamento protético, então eu falei do modelo, né? O scanner, hoje, escaneia a boca do paciente, consegue planejar com o ortodontista, né? Como que vai ficar aquele caso, ou pelo menos ter uma ideia aproximada no que a orto consegue através dos alinhadores, né? Não só com alinhadores, também com orto fixa. Utiliza muito o odonto digital também, mas hoje está em alta os alinhadores ortodônticos, né? E uma coisa importante que eu não citei e vou citar agora. Olha, é uma curiosidade também. O raio-x periapical, a gente sabe que a gente consegue discernir a imagem através dos tons de cinzas. Só que os tons de cinza do raio-x, que não é digital, é só 25 tons de cinza, né? E com o raio-x digital, a gente consegue ter 256 tons de cinza. Olha o detalhe que a gente consegue ter do dente do paciente, do osso desse paciente, é muito bacana, né? E também na questão de saúde do paciente, porque com a radiografia digital, a gente reduz em até 50% a exposição à radiação. Então, é muito vantajoso para nós, dentistas, e também para o paciente. Agora, desvantagens são poucas, né? Mas as principais, alto investimento, tá? Investir em tecnologia é custoso, sim. Não é só investimento financeiro, é investir na equipe que trabalha com você, né? Visando treinamento, com o correto manuseio dos equipamentos, dos softwares. Por quê? Não adianta a gente ter um consultório top, com um equipamento top, se a nossa técnica não consegue nos auxiliar no manuseio do equipamento. Isso pode gerar mais custo, atrasos, né? E assim, não gera um atendimento adequado. Então, exige sim um alto investimento e um alto treinamento da equipe inteira, principalmente dentista e equipe auxiliar, tá? Vulnerabilidade, isso é algo importante. Hoje a gente sabe que, assim, os golpes, as fraudes, né, estão em alta em algo mundial, né?
hackers, né? Existem várias, as pessoas conseguem hoje invadir, né, o nosso computador e ter acesso a informações importantes. Então, assim, até eu posso puxar um pouquinho aqui para a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que ter, na Lei Geral de Proteção de Dados, como que a clínica se resguarda quanto à questão de vulnerabilidade, com risco de você ter uma invasão nos dados do paciente. O paciente tem que saber qual que é a precaução que você toma, né? Para cuidar dos dados sensíveis do paciente, tá? Então, assim, essa é uma desvantagem, a vulnerabilidade. A gente sabe que a gente tem um avanço muito grande, tá? Nos cuidados para que evitem, né? Essa vulnerabilidade, né? De que acessem o nosso computador, mas a gente sabe que na informática, no TI, a gente não pode duvidar de nada, tá? Outra coisa, documento produzido em meio digital tem validade jurídica, porém, o seu valor probatório vai ser variável de acordo com a tecnologia de segurança empregada. Como assim? Né? Falei muito e é assim. Lembra que eu comentei que a gente tem que fazer assinatura digital e que essas assinaturas precisam ser certificadas pelo IT, Instituto de Tecnologia, né? Que acaba resguardando essas assinaturas. Na hora que você tem o processo, o perito ele vai analisar a assinatura do documento. Onde que essa assinatura tem certificado? Ah, não tem certificado. Então, você perde pontos no processo, né? Porque sua assinatura não é reconhecida a nível federal. Ah, não, foi utilizado um software certificado pelo ICP Brasil, com assinatura que você consegue verificar no site do governo, né, que esse documento é válido, aí você ganha pontos e que esse material digital é realmente válido e que é um material, enfim, seja probatório, né, seja positivo na questão da veracidade, né, que é um arquivo que tem a validade jurídica, tá bom? Aí aqui eu comentei um pouquinho sobre um artigo, né, que fala referente à questão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e de São Paulo, que aborda algumas indagações de pacientes, né, contra cirurgiões dentistas, e demonstram que os profissionais não conseguiram comprovar os fatos alegados em suas defesas porque não tinha uma documentação odontológica completa e não tinha assinatura do paciente. Então, tinha assinatura digital do dentista, mas o paciente não assinou, mas estava lá no software. Se o paciente não assinou, a palavra do paciente contra nós, né? Então, assim, por isso que é importante tudo, gente, o paciente assinar. Ele precisa assinar, ele precisa ter noção, né, do que ele está assinando, ele tem que entender. Então, sempre a gente não pode falar odontologuês, a gente tem que falar com palavras que o paciente entenda, né? Porque que isso não aconteça com ninguém. Mas se um dia acontecer, a gente consegue se resguardar, né? Provar o que foi feito e que foi feito um tratamento correto, né? E com consentimento do paciente, ok? Bom, quanto à legislação, né? A gente sabe que, quanto à questão da odontologia digital, quem regulamentou, né? E quem regulamenta é o CO, que é o Código de Ética Odontológica, e no artigo 9, tá? E no inciso X do artigo 17, diz que é obrigatória por parte do profissional dentista elaboração e manutenção de forma legível e atualizada dos prontuários clínicos, tá? É exposto ainda que é de responsabilidade nossa a conservação desse arquivo próprio, seja de forma física e digital. Então, aqui já falo que o digital é possível, pode ser guardado. E essa guarda da documentação odontológica deve ser realizada por tempo indeterminado, ou seja, ad eternum, né? A palavra vinda do latim. Como assim, né? Tem pessoas que falam, não, se você só precisa guardar o documento do paciente por 5 anos, depois você pode rasgar e jogar fora. Não é assim. O documento do paciente, a gente tem que levar
eterno conosco, tá? Ah, mas eu posso ficar 5 anos com ele físico e depois escanear e assinar digitalmente e guardar? Aí tudo bem, aí beleza. Agora, você apenas deixar por 5 anos e rasgar o papel do paciente, não pode, não pode. E observação, né? O paciente, muitas vezes, ele pode entrar com processo contra você. Vamos supor, o paciente é menor de idade, tinha 15 anos de idade. E aí, ele fez um tratamento ortodôntico, terminou, ficou tudo bacana, ok. Quando esse paciente é menor de idade, quem responde por ele é os pais, né? Ele tem o responsável legal. Ou os pais são o responsável legal. Quando o paciente faz 18 anos, ele tem até 5 anos para poder sentir-se lesado do que foi feito, que ele acha que não foi correto, e entrar com o processo contra nós, dentistas. Né? Então, assim, a gente acha, são 5 anos sem guardar. Não, se o paciente é menor de idade, é 5 anos a partir que ele faz 18 anos, né, ou 21 anos, só que aqui fala que não pode ser jogado fora, a gente tem que guardar para sempre. Então, não se apeguem nisso de 5 anos, guardem sempre o prontuário do paciente, sempre, 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 tá? Conforme eu falei, né, a ICP Brasil foi instituída em 2001, né, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. E hoje, né, o órgão público que audita ela é o ITI, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é uma das certificadoras raiz. É esse instituto que nós levamos como base para o processo, né, na verdade, é o que mais contém veracidade. Então, se for uma assinatura digital assinada pela certificadora raiz do ICP Brasil, pode ter certeza que vai ser válido sim durante o processo, tá? Falando também desse posicionamento, né, o CFO editou em 2009 a resolução que aprova o tópico de requisitos em seguranças em documentos eletrônicos em saúde, contido no manual supracitado, passando a autorizar a digitalização dos prontuários dos pacientes e o uso de sistemas informatizados para guarda e manuseio de prontuários, desde que esses processos, né, sejam certificados pela, novamente, ICP Brasil, tá? Outra coisa, as fotografias amplamente utilizadas em algumas especialidades odontológicas são, segundo o artigo 422 do Código de Processo Civil, documentos que representam um fato e faz prova dos fatos ou das coisas representadas, desde que aquele contra quem foi produzida lhe admita a conformidade. Então, fotografia é válida, né? Hoje a gente utiliza muito protocolo fotográfico, né? O pessoal da Liga de Odonto Digital com certeza vai falar isso para vocês, né? Protocolo fotográfico, para que importa, né? Hoje a gente usa muito isso, né? Para o nosso planejamento também. Então, é escaneamento, é fotografia, tá? E isso tem validade legal, desde que a gente comprove, né? Por que foi feita essas fotografias. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no fim. Vocês têm alguma dúvida até o momento do que eu falei? Pessoal, estão aí? Não? Certo. Então, aqui, pessoal, aqui é a bibliografia, né, que eu utilizei, e também é uma leitura sugerida, tá? Reforço uma coisa, né? Isso tudo, a gente tem que estar sempre lendo, né? Eu não sou o dono da verdade. Então, assim, sempre, pessoal, vamos ler, vamos saber da informação, né? Quanto mais a gente acaba lendo, mais a gente sabe que a gente não sabe nada, né? Então, assim, tudo que a gente for fazer, vamos nos basear em artigos, em códigos de ética, não vamos fazer aquilo que é o achismo, né? A gente tem que se respaldar da maneira corretamente científica, né? Não podemos só falar o que nós achamos, tá bom? Então, assim, leiam esse código de ética, tá? Odontológico depois, esse artigo, muito bacana, vocês vão gostar.
Esses dois, na verdade, tá? Um fala mais do aspecto legal, outro fala quanto à documentação, tá? E eu vou deixar aqui para vocês uma página do Instagram de uma pessoa, é uma professora, tá? Doutora Evelyn Azai. Ela é mestre em deontologia e em odontologia legal pela USP. Ela já foi professora da Uninove, ela já foi também lá do início da Liga de Odonto Legal, tá? E hoje ela tem um canal que eu gosto muito, tá? Que ela fala muito sobre prontuário odontológico. Prontuários, ela dá uma consultoria para nós dentistas, né? Para a gente saber nos precaver, fazer a odontologia correta. Melhorou? Está melhor? Perfeito. Então, assim, essa página da doutora Evelyn, tá? Ela sigam, verifiquem, tem muito assunto bacana, tá? Referente a prontuário, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Bom, precisando de algum contato, falem comigo, meu Instagram é esse, o profissional, né? É dr.valterniero. Eu tenho meu Instagram pessoal, é Walter Niero, né? Tudo junto. Se quiserem seguir também, eu aceito. Se quiserem mandar e-mails, podem encaminhar nesse e-mail aqui meu, tá bom? Então, essas são minhas formas de contato, se vocês quiserem. Eu estou à disposição de vocês. É um prazer para mim, tá? E também poder sanar dúvidas, sendo da minha alçada. Bom, muito obrigado a todos.